Isto é notícia de última hora e é verdade isso que você acabou de ler. Sim, Filipe Jacinto Nyusi, presidente de Moçambique, perdoou os ladrões do dinheiro do povo, aqueles que lesaram o Estado moçambicano em um valor de mais de 2,2 mil milhões de dólares. Dinheiro esse que eles teriam defraudado os investidores americanos em nome do povo moçambicano, que a partir de quando explodiu este assunto das dívidas escondidas, o povo moçambicano passou a dever. Muita coisa subiu de preço. Justamente agora que Nyusi está para expirar o seu prazo, ele decide conceder aos ladrões do fundo público um perdão presidencial. E como pretexto para que isto passe, ele disse que estes todos que ele perdoou, lhes perdoou porque cumpriram a metade das suas penas. Agora, me diga, a maior parte dessas pessoas, se não todas elas, foram condenadas a 12 anos de prisão. Isso no dia 7 de dezembro de 2022, pelo que no dia 7 de dezembro de 2024, eles completaram 2 anos após terem sido condenados. A menos que eles tenham considerado o tempo de detenção e somarem ao tempo da condenação para poderem chegar a esse número, não se justifica que eles tenham que se beneficiar do perdão presidencial. Irmãos, este vídeo aqui é extremamente sério. Existem nomes que eu vou citar, nomes que você não esperava ouvir tão já, que ganharam liberdade. E existem muitas coisas estranhas que aconteceram neste processo. Eu disse para vocês que isto aqui, não sou eu, muitos de nós dissemos que isto aqui tratava-se de um teatro e não necessariamente de um julgamento. E por que Filipe Nyusi decidiu, justamente antes do dia 23, conceder perdão presidencial àqueles que cometeram um crime considerado hediondo pelos moçambicanos contra o povo moçambicano? Roubaram o Estado moçambicano e criaram condições para que o povo moçambicano vivesse na situação de miséria. Por outro lado, eu pergunto, será que o Estado moçambicano, será que o governo moçambicano, o governo conduzido por Filipe Nyusi, tinha interesse em realmente julgar estas pessoas? Se sim, por que vem indultar estas pessoas? Vamos falar sobre isso. Clica no like, inscreva-se, ativa o sino de notificações e, por favor, isto é notícia de última hora, partilha com tudo quanto é grupo seu, meta em todos os grupos, porque hoje vamos pegar pesado. Eu não esperava isto, você não esperava isto, e nós não merecemos ser distratados desta forma que nos estão a distratar. Estão a nos provar com A mais B que nós não servimos de absolutamente nada, contanto que eles consigam se manter no poder e ganharem dinheiro em nosso nome, nunca vão se importar conosco. É preciso que nós façamos o barulho certo. Clica no like, inscreva-se, ativa o sino de notificações e vamos continuar. Com as vendas.co.mz, comprar e vender tornou-se prático. Baixe o aplicativo na Apple Store ou Play Store e veja a mágica acontecer. Temos tudo o que você precisa e um espaço ideal para vender qualquer coisa. Mais vendas.co.mz, links na descrição. Meus irmãos, em 2018 explodiu a questão das dívidas ocultas. Nós sabemos que durante o mandato de Gebuza, Filipe Nyusi e os demais, incluindo Manuel Chang, teriam se envolvido neste assunto das dívidas ocultas, e isso envolveu outras pessoas. Mas aqui existem pelo menos 2 peixes grandes. Os 2 peixes grandes que não deviam ser tocados desta cena toda aqui são Filipe Jacinto Nyusi e Armando Emílio Gebuza. Estes 2 aqui não deviam, por mais que eles fossem citados de qualquer forma que fosse, esses não deviam ser implicados de forma direta. Toda manobra jurídica devia ser feita para se evitar que essa malta aqui acabasse sendo prejudicada neste processo todo. O que deviam fazer era pegar os peixinhos e deixar os tubarões fora. E foi o que aconteceu. Em 2018, nós vimos Manuel Chang a ser preso na África do Sul quando tentava viajar para Dubai. Não conseguiu, e desde então ele seguia na cadeia. O Estado moçambicano, ou seja, o governo moçambicano, teria demonstrado interesse e usou fundos públicos, condições que nós os moçambicanos é que criamos, para tentar trazer Chang em nome de julgamento aqui na nossa pátria. E nós sempre dissemos que o objetivo não é julgar Manuel Chang, mas sim esconder estas coisas todas, porque nós sabemos como funciona a máfia política e que aquele julgamento que estava a acontecer ali na BO não era um julgamento que tivesse dedo jurídico, era um julgamento que tivesse dedo político. Alguma coisa se visava alcançar. Dentre várias coisas, a questão de Moçambique recuperar o seu crédito no mundo lá fora para poder se conseguir alguns empréstimos e investimentos. Porque Moçambique estava na lista dos piores países
para se colocar o seu dinheiro. Com a prisão do Sr. Chang, as coisas estavam muito complicadas. Tentaram, mas não conseguiram, e o Sr. Chang foi extraditado para os Estados Unidos, onde ele foi julgado. A sentença, se eu não me estiver a enganar aqui, ainda há de ser proferida, ainda não foi proferida. Espero não estar enganado com relação a isto. Enquanto isso, em Maputo, no ano de 2022, aconteceu o julgamento aos envolvidos nesta questão das dívidas ocultas. Ouvimos muitas coisas lá, vimos pessoas a chorar, vimos pessoas a falar, vimos pessoas a gritar, vimos pessoas a revelarem coisas, e nós dissemos, aqueles ali estavam a passar por uma fase um pouco, sei lá, estranha, e que os seus dinheiros não fossem ser tocados, porque aqueles que são os verdadeiros envolvidos nisto não queriam que aquilo acontecesse, mas que por uma questão de conveniência aquilo devesse acontecer para que se lavasse o crédito de Moçambique e daqueles que foram os cabecilhas nesta cena toda para o mundo de lá fora. Aconteceu, e nós vimos pessoas a serem condenadas. Estranhamente, hoje que eu gravo este vídeo, dia 21 de dezembro de 2024, eu recebi esta notícia que você vê aqui. Nesta notícia, diz-se que o presidente da República de Moçambique indultou aos cidadãos envolvidos na questão das dívidas ocultas. Eu fiquei tipo, uau, como pode? Afinal, este crime aqui, estas pessoas aqui não teriam lesado o Estado moçambicano? O Estado moçambicano não estaria a viver e a andar em contramão por causa dessa malta aqui? Como é que eles ousam libertar essa gente que lesou a pátria? Como? E quem é que liberta essas pessoas? É o presidente Filipe Jacinto Nyusi. Quem são essas pessoas? Ele libertou a senhora Ângela Leão, Antônio Carlos do Rosário, Bruno Thandani Langa, Cipriano Mutota, Fabião Abunda, Gregório Leão, Ndambi Gebuza e Teófilo Nhangumele, alegando que essa malta aqui cumpriu metade das suas penas. Manos, esta malta aqui foi detida em 2018. Eu não sei se as detenções, o tempo que as pessoas levam detidas, conta depois que se proferem as sentenças. Não consigo saber. A menos que isso valha, não faz sentido, ou não tem o mínimo de cabimento que 2 anos depois se venha dizer que essa malta aqui esteja a se beneficiar do perdão presidencial por ter cumprido metade das suas penas. Em que contexto esta malta é perdoada? Você olha, o senhor presidente perdoou um universo de 1.119 reclusos a nível nacional, dentre os quais existem estes, e que esta medida vai pegar os outros que ainda precisam passar pelo mesmo processo, pelo mesmo tempo, e parece que hão de sair lá para malta março ou abril do próximo ano de 2025 no caso. Por que esta coisa acontece? Irmãos, vamos lá ver uma coisa. Estas dívidas aqui são dívidas completamente calculadas, muito bem calculadas, que beneficiaram em muitas coisas esta malta aqui. O que nós vimos aqui foram bens arrolados, mas nós não vimos a penhora desses bens aqui. O que nós vimos foi um julgamento que aconteceu num espaço que muitos disseram que não devia acontecer. Primeiro porque o juiz que julgou o caso não reuniu consenso. Se dizia que o juiz Batista era inferior ao caso em questão e que se devesse olhar para outros juízes com maturidade jurídica o suficiente para poderem julgar este caso. Não é o que aconteceu. Nós vimos de forma muito recorrente a se citar o nome Nyusi, e em alguns episódios vimos o senhor Batista a se irritar com as pessoas que citassem o cidadão Nyusi como a pessoa que devesse estar ali na tenda. O que nós vimos foi Armando Gebuza a ser levado para lá, não como réu, apenas como declarante, o que significa que as suas palavras poderiam não lhe comprometer até certo ponto, contanto que ele contasse aquilo que ele soubesse, e por aí vai. Nós vimos Gebuza a falar. Uns aplaudiram, outros criticaram. Houve, na verdade, uma divisão ali dentro. Então, quando me cai esta cena aqui, eu me pergunto por que esta malta aqui, que lesou a pátria, beneficia-se disto. Olha aqui, este julgamento, nós temos que voltar naquilo que nós dissemos primariamente. Este julgamento aqui foi político, foi um julgamento político. Esses são presos políticos, ou eram presos políticos, e não necessariamente presos porque a justiça tivesse decretado tal. A justiça teria sido usada para poder se cumprir alguma ordem política. É isso que eu sempre disse para todo mundo com quem conversei e com quem me comuniquei no passado. Então, visto que o presidente Nyusi está para sair, Moçambique está numa situação de incerteza com relação àquilo que vai ser, ou aquele que vai ser o próximo presidente. Considerando que esta malta aqui tenha sido julgada de maneira muito sumária para o caso, para a grandeza deste caso, é conveniente que esta malta aqui seja apontada como uma malta que deva sair da cadeia, deva sair o mais depressa possível da cadeia e provavelmente se mandar daqui. Porque olha aqui, saíram em massa, mano. Saíram em massa, saíram numa quantidade, num volume, num lote muito grande. Não se esperava isto aqui. Isto aqui foi um soco
no estômago do povo moçambicano. Isto aqui foi uma coronhada na cabeça do povo moçambicano. Isto aqui foi a pior demonstração de falta de respeito pelo povo moçambicano. Eu sempre disse, irmãos, nós, enquanto continuarmos acreditando que o governo montado pela Frelimo vai ser um governo que vai completamente ajudar os moçambicanos, irmãos, nós estamos completamente enganados. Isto aqui é uma coisa que não devia ter acontecido. Nota aqui, eu estou a gravar este vídeo aqui às 23 horas e 9 minutos do dia 21 de dezembro de 2024. E hoje que você assiste este vídeo aqui, estamos com 22 de dezembro de 2024. E segunda-feira será o dia D, o dia 23, o dia em que se há de anunciar o resultado final da eleição que nós realizamos, onde vamos conhecer aquele que é o verdadeiro vencedor. Tratando-se de um momento incerto quanto este politicamente, é conveniente que eles sejam retirados. Por quê? Podem-se pegar algumas pontas soltas e se refazer o julgamento como deve ser. E o julgamento provavelmente vai ser muito duro. Então, caso se faça sumir esta gente aqui, a coisa vai ficar muito esquecida, a coisa vai ficar complicada para todo mundo e tantas outras coisinhas. A não ser que lá do outro lado existam mandados de prisão contra estas pessoas que estão envolvidas nestas dívidas ocultas. Estas pessoas poderão continuar fora de Moçambique, escondidas do próximo governo que se poderá montar. Agora, este assunto ainda é fresco, merece uma investigação mais aprofundada, com vista, eu preciso escutar as diferentes opiniões dos meus irmãos, daqueles que vão comentar aqui, para poder produzir um outro vídeo a explicar o que é que realmente aconteceu. Mas Manuel Chang aqui neste processo todo vai ser o único a chupar por todos aqui. Lá nos Estados Unidos não se brinca. A sociedade civil andou atrás disto, colocou todas as coisas do jeito como as coisas devessem ter sido colocadas desde o primeiro minuto até agora. E nós estamos a ver Nyusi que está a tentar lutar pela sua liberdade. Mas que não se esqueçam, Venâncio Mondlane, na sua última comunicação de hoje, no caso, hoje 21 de dezembro de 2024, disse que custe o que custar, difícil ou fácil, no dia 15 de janeiro, ele estará em Moçambique para tomar posse em Maputo, entende? Então, as coisas vão se complicar. Eu preciso agora começar a fazer uma pesquisa mais aprofundada com relação a isto e ver a legitimidade, a legalidade e tantas outras coisinhas ligadas a este processo. Nós vamos transmitir uma live a falarmos sobre isso ainda no dia de hoje. Não vou fazer vídeo, porque eu quero colocar as coisas como devem ser colocadas, com vista que nós fiquemos claros com relação a estas cenas todas. Por agora é tudo. A malta se volta a ver ainda hoje na live sobre o mesmo assunto. Por agora é tudo. Até lá. Tchau, tchau. Fui.